Se você é profissional do trânsito, provavelmente sabe que não existe mais aulas noturnas obrigatórias para o processo de habilitação. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que isso acabou acontecendo, qual o caminho que a legislação tomou para que nós tivéssemos então essa modificação, já que por um longo período houve a exigência de aulas noturnas. Então fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem o nosso canal da UniCFC. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o nosso tema aqui de hoje. Tá? Então, por que as aulas noturnas deixaram de ser obrigatórias? Aqui é uma análise puramente técnica, né, com base na legislação de trânsito, como foi ocorrendo as modificações. É evidente que o tema ele é bastante polêmico, né, apesar de já ter sido, alguns anos já ter sido alterado, muitas vezes é um tema que ainda retorna com opiniões diversas, tanto a favor quanto contra essa exigência das aulas noturnas. Tá? Mas vamos lá, vamos entender aqui como é que funcionou isso. Por um período de aproximadamente 11 anos e alguns dias, né, se nós formos considerar ali, não considerar o prazo de vigência também da lei, que passou-se a ser obrigatório que nas aulas práticas de direção tivéssemos uma porcentagem de carga horária realizada no período noturno. Né? Então, o projeto de lei que trouxe isso e que acabou sendo sancionado, né, e se tornando aí essa lei lá de 2010, que é a Lei 2.217, ela incluiu um parágrafo, que é o parágrafo 2º, lá no artigo 158 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, foi uma das leis que alteraram o CTB. E lá foi colocado que parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente. Então, o legislador, ao fazer essa alteração no CTB, colocou para o Conselho Nacional de Trânsito a competência de estabelecer qual é essa carga horária. Ficou definido que tinha que ter aula noturna, mas qual a quantidade ficou a cargo do CONTRAN. E eu vou mostrar para você então, né, essa andança da legislação de trânsito referente às aulas noturnas para combinar com o momento atual em que elas deixam de ser obrigatórias. Então, acompanhe aqui comigo. Então, eu abri aqui o projeto de lei da Câmara. Na verdade, desde 2007 já vinha um projeto, uma proposta no Congresso Nacional para a inserção das aulas noturnas obrigatórias. E aí, então, você teve o projeto de lei da Câmara 113/2009, né? Então, você tem aí um caminhar. Só para mostrar aqui que a justificação, né, a justificativa para isso foi de que a necessidade das aulas noturnas iriam carregar ali para o processo de formação uma experiência a qual o candidato não teria se não houvesse essa obrigatoriedade. Então, ao longo da justificação aqui, da justificativa, o parlamentar traz essa ideia, né, de que se trata aí de uma melhoria na qualificação no processo de formação. E aí combinou, claro, com a lei que nós já mencionamos, né, inserindo aí o parágrafo 2º lá no artigo 158. Tá? É importante deixar claro que isso foi antes, já não existe mais esse parágrafo 2º do artigo 158 foi revogado. Tá? Então não temos mais aulas noturnas obrigatórias. Mas vamos ver o que aconteceu diante disso. A partir dessa lei surge então a necessidade do CONTRAN regulamentar, né? E ele o fez através da resolução 347, que foi uma das tantas que alteraram a resolução 68, que então era a responsável pelo processo de habilitação. E essa resolução, ela trouxe então lá o estabelecimento da necessidade, de que em todos os casos, todas as categorias, né, as aulas práticas nas categorias, inclusive na própria obtenção da ACC, devia ser observado aí 20% da carga horária cursada para a prática de direção veicular no período noturno. Então veja que a porcentagem dos 20% ali não estava definida no Código de Trânsito, mas sim através da resolução 347 de 2010. Então, logo que sai a alteração no Código de Trânsito, né, tem o CONTRAN que estabelecer ali, e assim o fez, os 20%. Aí nós tivemos também a resolução 493 de 2014, né, então um pouco depois, fazendo uma alteração lá no artigo 13 da então resolução 68, tá? Todas as resoluções aqui estão revogadas, certo? Isso aqui é só um caminhar histórico para você entender. E aí você tinha lá a alteração da colocação em vez de falar em 20%, você passou a prever a quantidade de aulas. Então, por exemplo, se lá na categoria A, a habilitação
a carga horária era de 20 horas aula, então dessas 24 no período noturno. Se na adição, se eram 15 horas aula, dessas 3 no período noturno. Então, para esclarecer melhor essa porcentagem, colocando em número de aulas. Foi isso que essa resolução que nós estamos vendo aqui, a 493, trouxe. E aí, nós tivemos, né, a 778 de 2019, né, fazendo mais uma alteração e colocando aí apenas 1 hora aula noturna prática de direção. Então hoje aqui mudança importante, essa resolução lá de 13 de junho de 2019. Então viemos lá de uma modificação no CTB em 2010, que começou o movimento em 2007, aí surge essa obrigatoriedade, começa-se uma série de pressões do setor das autoescolas, dos instrutores, sentindo-se muitas vezes ameaçados, questões de segurança pública, proprietários do TFC pela questão também trabalhista ali, de ter que necessariamente ter um grupo de instrutores para dar conta à noite. Então vários fatores fizeram com que não fosse bem aceita essa exigência das aulas noturnas. E ao longo dos anos o CONTRAN foi fazendo aí alguns ajustes, chegando ao ponto de colocar apenas uma. Né? Então, para não poder, já que não tinha como tirar essa aula noturna através da resolução, porque estava na lei, né? O CONTRAN foi lá e colocou 1 hora aula. Né? Então, veja que curioso. Então, atendendo aí as próprias determinações, né? As pressões públicas e do setor em relação a isso. Né? A resolução 789, ela que consolidou o processo de habilitação e revogou a 168 e todas as 30 e poucas resoluções que vieram depois alterando, né, ela colocou ali a colocação, né, dessa consolidação, trazendo também a ideia de 1 aula noturna, pelo menos. Né? Então, na verdade não mudou aqui, né, porque continua consolidando, pegou as resoluções anteriores que estavam vigentes, fez uma revisão e consolidou ali conforme se quis. Né? Então foi assim que aconteceu aqui nesse caso. Então aqui eu trago para você o que está no Código de Trânsito. Veja que com a Lei 14.071, que é de 2020, mas entrou em vigor dia 12 de abril de 2021, nós tivemos aqui a revogação do parágrafo 2º do artigo 158, que era aquele parágrafo que trazia a previsão das aulas noturnas. Então, como não é possível que uma resolução altere o Código de Trânsito, precisou vir uma nova lei alterando, inclusive aquela lei que mais alterou o Código de Trânsito até o momento, que é a Lei 14.071. Então aqui você vê que está escrito, revogado pela Lei 14.071. Isso quer dizer que não existe mais esse dispositivo. E aqui é onde estava aquela regra das aulas noturnas. Né? Então veja que com isso nós tivemos inclusive uma alteração trazida aí na resolução 789 pela resolução 849 aqui. Essa resolução, deixa eu dar um zoom aqui para nós vermos melhor, ela alterou a 789, que é a resolução que atualmente regula o processo de habilitação, e aí ela, já considerando então a alteração da 14.071, que tirou a obrigatoriedade, a exigência das aulas noturnas, colocou ali então que não se tem mais, veja, aparece o artigo 13 no parágrafo 1º, 2º, 3º, etc. Ele vai trazer ali, ou melhor, nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, ele vai trazer só referência às aulas obrigatórias, não vai falar mais nada sobre as aulas noturnas. Né? Então, com isso, com as alterações que nós tivemos, com a Lei 14.071 e também com as resoluções, inclusive a última que alterou a 789, né, colocando ali, retirando, né, qualquer exigência de carga horária noturna, agora nós não temos, já desde 12 de abril de 2021, a exigência das aulas noturnas. E aí, gostou do conteúdo? Sabia disso? Comenta aqui embaixo e deixa alguma sugestão de tema para um próximo vídeo. Né? As sugestões que vocês colocam aqui também servem para a gente poder pensar nos próximos conteúdos. Não esqueça de compartilhar e deixar seu like, mostrando aí para o YouTube que você está gostando do conteúdo trazido aqui no canal. A gente se vê. Até mais.